Estar em contato com a natureza traz diversos benefícios para a saúde. A medicina do futuro alinha a alimentação com o uso de chás, aromaterapia, cromoterapia, remédios fitoterápicos e muito contato com a natureza. Precisamos nos conectar com o nosso interior. Isso gera alívio do estresse e maior qualidade de vida. Amanda é uma mulher jovem, de 30 anos, curitibana, médica. Então eu iniciei a prática médica em 2014, foi o meu primeiro projeto como voluntária. Eu fui para a África do Sul, num hospital chamado Sarah Fox Hospital. É uma recovery house, é uma casa de crianças, que elas ficam se recuperando de doenças graves, como AIDS e tuberculose. Se elas estão tendo algum sintoma, alguma coisa que tenha que ficar nessa recovery house, porque as famílias elas não têm condições de cuidar dessas crianças, Então eu fiquei ali um tempo trabalhando com crianças de 0 a 2 anos, bem pequenininhas. E depois dessa primeira missão, eu tive várias outras missões pelo mundo. Em 2015 eu fui para o Nepal, depois eu fui para Moçambique, depois para a Amazônia, e eu fui fazendo vários projetos aí ao redor, que foi bem interessante, que me agregou muito. Eu tenho hoje um ambulatório de desnutrição infantil em Moçambique, na comunidade Árvore da Vida, junto com as freiras que estão lá atuando. Então a gente vai de longe observando as crianças, fazendo videochamada, falando quais são os nutrientes que cada criança precisa. É bem interessante, assim. Eu acho que o que eu mais faço, o que mais me faz bem, são os projetos voluntários. São incríveis, me agregam muito como médica. E eu venho fazendo isso desde 2014. Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu fiz uma pós-graduação em pediatria e depois em nutrologia pediátrica, para eu poder manejar essas minhas viagens pelo mundo e para eu poder saber bastante sobre desnutrição infantil e tal. E aí, na época, eu só trabalhava com a pediatria mesmo. Eu cheguei a trabalhar num plano de saúde aqui em Curitiba como pediatra, num hospital pediátrico, no Menino Deus, e eu, enfim, estava direcionada mais para essa área mesmo. Até que em 2018 eu tive uma neurite no braço, eu tinha um chip anticoncepcional, como se fosse um DIU, só que ao invés de colocar no útero, a gente coloca no braço, que se chama Implanon. E aí na hora da retirada desse chip, aconteceu meio que um erro médico. Eu não gosto de chamar de erro médico, porque eu também sou médica e todo mundo pode errar, Então não foi algo, mas a localização do chip estava meio esquisita ali, meio errada, a gente perdeu a localização exata, e aí na hora de tirar esse chip anticoncepcional, o meu colega pinçou o nervo, que é um nervo super importante que vem do plexo braquial, e aí eu fiquei 4 meses sem movimentar o braço, com muita dor. Mas assim, aí eu comecei a entender o que era a dor, Não como médica, mas como humana. Então a minha vida parou. Eu não podia mais dirigir, como pediatra eu não podia mais trabalhar, porque eu examinava as crianças, Então eu usava os braços. E aí então eu tive que me reinventar. Comecei a usar um monte de remédio alopático, na época remédios que me traziam muita sonolência, que tiravam totalmente o meu bem-estar. E aí, enfim, tive que começar a procurar a medicina alternativa, porque a medicina tradicional, ela me ajudou por um tempo, mas ela já não estava mais sendo efetiva. E aí eu comecei a ver que existiam outras coisas, então comecei a entender mais um pouquinho sobre a homeopatia, sobre a acupuntura,
sobre medicina ayurvédica, que as coisas que eu comia me deixavam mais inflamadas ainda, aumentando o meu limiar de dor, né? E aí aquela Amanda pediatra, ela começou a se transformar, né? Ela começou a olhar o paciente de uma maneira mais integrativa. Aí que eu conheci o canabidiol, né, como um tratamento alternativo, comecei a ir atrás dessa informação. Como eu morei um tempo nos Estados Unidos, e aí me facilitou demais, porque em 2018 a gente não encontrava tanta informação aqui em português, né? E comecei a descobrir todo esse universo da medicina alternativa e integrativa. E comecei a fazer outros cursos de aromaterapia, comecei a ir atrás do canabidiol, tirar a minha certificação internacional um tempo depois de medicina endocannabinoide. E aí hoje eu sou essa médica integrativa, comecei a fazer psiquiatria infantil para poder ajudar um outro lado, porque eu achei que eu comecei a ficar muito só no físico da criança, só no negócio da nutri, não entender a psique. E aí hoje sim, se você perguntar a médica que sou tudo, só as coisas que aconteceram para mim. Então sou desde lá da formação em pediatria, da nutro, da psiquiatria, dos cursos que vieram depois, do que eu acredito hoje da medicina alternativa. Então eu acho que assim, hoje no meu trabalho eu uso 120% do que eu sei em cada consulta. Então hoje é muito mais do que atender só criança, ou atender só adulto, ou trabalhar só com uma coisa, sabe? Eu acho que eu já estou conseguindo juntar assim, todo o conhecimento num atendimento só. Eu acredito na medicina alternativa concomitante com a tradicional, qual já existe, né? Então a gente já teve muitas coisas boas que a medicina tradicional trouxe para nós, os antibióticos, as vacinas, né? As coisas que realmente ajudaram assim a humanidade, a gente aumentar o nosso limiar, nosso tempo de vida aqui na Terra. Eu acho que por muito tempo, né, as cirurgias, a prática cirúrgica. Então eu reconheço como a medicina tradicional ela é importante, mas eu acho que concomitante com ela, em muitos casos a gente também poderia dar espaço para a medicina alternativa, né, para essas outras técnicas milenares, chinesas, né, para as plantas. Então a homeopatia é de extrema importância para os chás anti-inflamatórios, para os chás diuréticos, claro que sempre com acompanhamento médico, né, porque algumas condições, sim, são graves, então não dá só para, né, ir tentando o que é alternativo. Mas acredito muito na cannabis sativa, né, no canabidiol, da importância que o canabidiol tem como um analgésico, como um anti-inflamatório. Então eu acredito sim. Eu acho que nos próximos anos a gente tende a olhar um pouquinho mais, né, para a medicina alternativa. Eu acho que ela vem ganhando espaço. Mas não é porque ela vem ganhando espaço que a gente não tem que andar concomitante e agradecer também a tradicional. Meu maior propósito como médica é ajudar pessoas e eu acho que passar informação também. Então não só ajudar ali na consulta, né, mostrando que a gente precisa alinhar tudo, a gente precisa alinhar a qualidade de vida que a pessoa quer ter, com a alimentação, com o exercício físico, com os remédios, com tudo, né? Então eu acho que melhorar a vida das pessoas seria, né, porque eu tenho vários pacientes, então seria esse meu propósito, mas eu acho que um propósito interessante também é o de passar informação. Eu acho que é um outro propósito, assim, de mostrar um outro caminho, outra alternativa, né? Porque às vezes em algumas patologias as pessoas elas ficam totalmente desacreditadas, achando que não existe um outro caminho, uma outra alternativa, né? Então eu acho que isso de você trazer informação também é um propósito.